Oi, pessoal! Que bom que a gente está junto de novo aqui no Mergulhando na Lição. É sempre uma alegria poder parar um pouquinho e, bem, mergulhar na palavra. Vamos nessa para o nosso estudo de hoje? Para começar a nossa conversa de hoje, vamos pensar numa ideia que é, nossa, muito poderosa. Os filhos não são um acidente de percurso, sabe? Eles são uma parte fundamental, uma parte planejada dentro do grande propósito de Deus para a família. E vamos combinar, né? Quando a gente entende isso de verdade, a nossa visão sobre ser pai e ser mãe muda completamente. Então, se eles fazem parte de um plano tão especial, a palavra de Deus vai além e nos mostra que os filhos são, acima de qualquer coisa, um presente. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa ideia para a gente sentir o valor imenso que o próprio Deus dá para as crianças. Olha só que coisa interessante. O próprio Jesus, quando o questionam, ele não hesita. Ele coloca as crianças bem no centro como um modelo de fé, de quem pertence ao reino. Ele não vê as crianças como um incômodo, mas como o exemplo perfeito do que é ter um coração que simplesmente confia. Isso, dá uma outra dimensão para o nosso papel, né? Seja como pais, seja como igreja. Ok, então a gente já entendeu o valor. Agora, como é que essa relação funciona na prática? A Bíblia mostra que não é uma rua de mão única, sabe? Pelo contrário, existe um equilíbrio muito bonito onde tanto os pais quanto os filhos têm suas responsabilidades que, quando se juntam, ajudam a construir um lar cheio de harmonia. E esse slide aqui, olha, mostra isso direitinho. De um lado tem o chamado para os filhos obedecerem, algo que a palavra diz que agrada a Deus. Mas do outro lado tem um aviso muito sério para os pais. Guiem, corrijam, mas sem irritar, sem pressionar a ponto de desanimar. E aí a gente se pergunta, por que isso é tão importante? Porque um filho que se sente sempre desanimado por uma disciplina dura demais pode acabar associando a fé a um fardo. A orientação aqui é para uma liderança com amor, que edifica, que levanta, e não uma que derruba. Beleza, mas como é que a gente tira tudo isso do papel e traz para a vida real, para o nosso dia a dia? A lição nos mostra que o ensino que realmente funciona é aquele que acontece na prática, na vivência, na correria de todo dia. Olha só que dicas práticas que a gente encontra aqui. A ideia não é montar um curso de teologia em casa, mas sim aproveitar os momentos do dia a dia para falar sobre Deus. É mostrar o evangelho com atitudes de amor, aplicar disciplina com equilíbrio e ter a constância de momentos com Deus em família, mesmo que sejam bem simples. E o ponto mais importante de todos é esse: o nosso exemplo é a ferramenta mais poderosa que existe. Pois é, essa é a grande pergunta que fica na nossa cabeça, né? Como é que a gente traduz esses ensinamentos para a nossa realidade, com toda a correria, com todas as distrações do mundo de hoje? Esse é o nosso grande desafio. E o legal é que a lição não ignora a realidade. Ela sabe que essa caminhada tem muitos obstáculos. Vamos dar uma olhada, então, em algumas das dificuldades que as famílias de hoje enfrentam ao tentar viver esses princípios. A gente sabe que muitos lares têm essa dificuldade, né? De manter uma educação espiritual que seja constante. Às vezes essa orientação simplesmente nem existe, e isso acaba enfraquecendo a fé da nova geração. O texto reforça que o exemplo dos pais tem um impacto direto e que, de um jeito muito especial, a presença ativa do pai nessa jornada de fé tem uma influência, gente, que é tremenda. Então, mesmo com todos esses desafios, a lição nos leva para uma conclusão que não é sobre o quanto a gente é capaz, mas sim sobre o poder do nosso exemplo e, claro, a esperança que a gente tem em Deus. Essa frase aqui, olha, é o centro de toda a nossa reflexão. As nossas atitudes, o jeito que a gente reage aos problemas, a forma como a gente vive a nossa fé no dia a dia, tudo isso grita muito mais alto do que qualquer sermão. Nossos filhos estão sempre de olho, aprendendo com o que eles veem na gente. E agora vem a melhor parte, a grande esperança. A gente vai errar. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Mas o nosso Deus é. E a reflexão final é esse lembrete maravilhoso. A graça dele é mais do que suficiente para restaurar, para curar as feridas e para guiar o coração de todo mundo na família de volta para o caminho certo. E a gente encerra com essa promessa poderosa. E olha, é muito importante a gente entender que isso aqui não é uma fórmula mágica, tá? É um princípio de Deus. O investimento que a gente faz com fidelidade na instrução e no exemplo deixa marcas profundas, marcas que duram a vida inteira. É, acima de tudo, um convite para a gente confiar e perseverar nessa jornada. Nossa, que estudo importante e cheio de esperança, não é mesmo? Que Deus te acompanhe nesta caminhada. Até o nosso próximo encontro.